vocês graça e paz da parte do nosso Deus e de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos ficar de pé e abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus. E vamos abrir no capítulo 17. Capítulo 17. Mateus capítulo 17. Vocês estão comigo? Nós vamos ler o texto da transfiguração entre os versículos 1 ao 13. Eu leio que vocês acompanham com atenção, com reverência. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer das mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Esse é o nosso texto. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora. Nós viemos prestar o nosso culto a Ti, prostrar o nosso coração perante Tua face. E neste exato momento nós adoramos a Ti com a Escritura Sagrada. Abre o nosso coração para ela, os nossos olhos espirituais para ela. Use-a para que sejamos nós impactados com a beleza da Tua santidade, com a Tua beleza moral. Usa a Tua palavra a fim de que sejamos confrontados com as Tuas perfeições, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Assentai-vos, meus irmãos. Eu dei um salto para o Monte da Transfiguração a propósito ainda das nossas exposições de Elias. Eu quero que vocês percebam aqui comigo, se vocês voltarem os olhos comigo para 2 de Reis, capítulo 1. 2 de Reis, capítulo 1. Desculpa, 2 de Reis, capítulo 2.
Se voltarmos os olhos para 2 de Reis, capítulo 2, os meus irmãos se recordarão que no versículo 11, Elias foi tomado pelo Senhor em meio a um redemoinho, em meio a uma tempestade que sobreveio ao cenário, à margem do Jordão, quando estavam somente Elias e Eliseu. Vocês estão lembrados disso? Quando Elias é tomado pelo Senhor, versículo 12, nós temos o espanto de Eliseu, o protesto, a expressão do pesar ante a perda de Elias por Eliseu. Você pode ver no versículo 12 que Eliseu tomou as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Isto significa luto, lamento. É verdade que Elias não passou pela experiência da morte, mas é verdade também que Elias havia sido tomado da companhia de Eliseu, e isto foi para o profeta motivo de tristeza, de pesar. Depois Eliseu põe o manto de Elias e no versículo 14 retoma para o lado ocidental do Jordão, fazendo basicamente aquilo que Elias tinha feito na direção oposta. O Jordão abriu pela terceira vez para a passagem, desta vez do profeta Eliseu. Vocês estão acompanhando isso? Os meus irmãos vão perceber ali que os discípulos dos profetas verificaram que agora a liderança estava sobre Eliseu. Você pode ver isso no versículo 15, mas eles também disseram que haviam 50 homens dentre os discípulos dos profetas procurando Elias ainda. Então vocês percebem que embora Deus já tivesse advertido em cada escola de profeta que tomaria Elias, eles não entenderam que aquela partida seria uma partida definitiva. Então eles saíram ainda procurando. Eliseu disse: não façam, não vou achar. Não, mas eles insistiram, então Eliseu disse: então façam. Depois que fizeram, procuraram Elias por 3 dias, versículo 17, e retornaram a Eliseu dizendo que de fato Elias não havia sido encontrado. Eliseu diz: não vos disse que não fosseis? Então Elias foi tomado definitivamente pelo Senhor, e é esse o sentido desta passagem. Vocês estão me acompanhando? Depois desta passagem, a menção importante que nós temos a respeito de Elias está em Malaquias capítulo 4. Vocês querem ler comigo ali? Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, você pode abrir comigo. E nos versículos 5 e 6 de Malaquias 4, você pode perceber aí, nós temos a promessa do envio do profeta Elias. Versículo 5: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E qual seria o trabalho do profeta Elias, que está aqui profetizado? O trabalho deste Elias escatológico, digamos, seria preparar o caminho para a vinda do Senhor, preparar um povo para Deus, preparar o coração de um povo para a chegada do Senhor. Isso está no versículo 6, dito da seguinte maneira: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então você percebe que nós temos aqui uma promessa quanto à vinda do profeta Elias, e esta vinda do profeta Elias teria o condão, teria a finalidade de preparar o coração de um povo para a chegada do Senhor, e a preparação do coração do povo se daria, está sendo dito aqui, em termos de reencontro entre
de reconciliação entre pais e filhos, dando a entender que é somente na fé no Senhor Jesus que pais e filhos realmente se encontram. Agora, esse texto de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 é claramente um paralelo do capítulo 3 de Malaquias. Eu estou em Malaquias ainda. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então veja que nós temos aqui um paralelo entre esse mensageiro de Malaquias capítulo 3, versículo 1 e o Elias prometido em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Então, em ambas as passagens, um mensageiro, segundo o capítulo 3, versículo 1, ou o profeta Elias, é a mesma pessoa. O que esta pessoa faria? O que este profeta faria? O que este Elias faria? Prepararia o caminho para a chegada do Senhor. Capítulo 3, versículo 1, segunda parte: de repente virá o Senhor ao seu templo. Vocês estão acompanhando isso, sim ou não? Então, esta, digamos, é a menção da profecia da vinda do profeta Elias, pelo último profeta do Antigo Testamento. Entretanto, este profeta Elias, profetizado em Malaquias, não seria o próprio Elias, o tesbita, o homem do Carmelo, o homem que fez descer fogo sobre os soldados enviados por Acasias. Não é a pessoa. Me parece que a explicação no comentário de Malaquias capítulo 4, versículo 5 está em Lucas capítulo 1, versículo 17. Você pode ir comigo lá. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, nós temos a explicação da chegada do Elias neotestamentário. Quem é o Elias do Novo Testamento? Lucas capítulo 1, versículo 17 parece explicar. Veja que nós temos uma profecia a respeito de João Batista. O anjo está dizendo a Zacarias a respeito do filho que ele teria, que ele teve. Então, versículo 17 diz: irá adiante do Senhor no espírito e poder de o quê? De Elias. Olha como nós temos uma menção a Malaquias capítulo 4, versículo 5, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então veja que Lucas capítulo 1, versículo 17 é um grande comentário de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Então, quando nós temos a promessa de Malaquias, não é que o profeta Elias, o tesbita, o homem que esteve oficiando como profeta nos dias de Acabe e de Acasias, não é ele, mas é alguém que agiria no espírito e no poder de Elias, conforme Lucas capítulo 1, versículo 17. Quem é esta pessoa? Esta pessoa, quem é? É João Batista. Agora, muito cuidado com isso, eu quero frisar esse ponto. O próprio João Batista, em João capítulo 1, versículo 21, foi perguntado se ele era o Elias. Você é Elias? Quem és, pois? És tu Elias? João, eu estou em João capítulo 1, versículo 21, João Batista disse: não sou. Então, não é que o próprio João fosse uma espécie de reencarnação, de ouvinda súbita daquele Elias, o tesbita, aqui para a terra, mas que João Batista cumpriria a profecia referente ao envio de Elias que estava em Malaquias capítulo 1, versículos 5 e 6. E é exatamente porque João Batista cumpre a profecia de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que Jesus disse a respeito de João Batista
lá em Mateus capítulo 11, se você quiser ir comigo. Mateus capítulo 11, versículo 14. Olha o que Jesus disse a respeito de João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 14. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Olha novamente agora no texto que lemos em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 12. O texto que lemos: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E então o versículo 13 diz que os discípulos entenderam que ele falara a respeito de João Batista. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o Elias prometido por Malaquias não era o próprio Elias, o tesbita, o homem do Carmelo, o homem que orou para que não chovesse e não choveu, depois orou e voltou a chover. Não é, mas alguém que agiria como ele e que prepararia para o Senhor um povo com o coração preparado. E isso é dito em termos da reconciliação entre pais e filhos. Veja que o Novo Testamento vê o cumprimento de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, em quem mesmo? Em quem? Em João Batista. Entretanto, agora nós demos um salto para o Monte da Transfiguração, e lá, aí sim, Elias é visto novamente. E agora nós estamos falando daquele lá, do tesbita. Elias é visto por Jesus e por mais 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Então, é sobre esse texto que quero conversar com os meus irmãos agora. Vejam que Pedro, Tiago e João figuram, além do Monte da Transfiguração, em mais alguns episódios da vida de Jesus que só eles estão presentes. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, da ocasião da ressurreição da filha de Jairo. Somente estavam Jesus, Pedro, Tiago e João. Estou me lembrando também das agonias de Jesus no Getsemane. Somente acompanharam mais de perto aquelas agonias de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, vocês percebem que nós temos aqui um grupo que é um grupo mais próximo, ou que pelo menos um grupo que teve um privilégio adicional de ver certas cenas que nem os demais apóstolos puderam presenciar. O texto diz que a cena da transfiguração ocorreu em um alto monte. Então existe uma hora, existe um lugar. Então me parece que isso está querendo nos dizer que é um fato histórico, aconteceu em um alto monte. Os estudiosos costumam disputar a respeito desse lugar, havendo uma prevalecente confiança de que esse alto monte seria o Monte Hermon, por conta de sua proximidade com Cesareia de Filipe, onde Jesus havia estado ali recentemente. Ali, no alto monte, provavelmente no Monte Hermon, de repente, Jesus mudou a sua aparência. Mateus capítulo 17 nos diz que ele foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E Marcos, o evangelista, acrescenta que a brancura destas vestes não poderia ser conseguida por nenhum lavandeiro deste mundo. E antes disso, claro, eu preciso ainda lembrar os irmãos que Lucas tem informação de que Jesus foi ao alto monte para orar e que Jesus estava orando no momento em que ele foi transfigurado diante dos discípulos. Esta é uma informação que está
somente em Lucas. E de repente, depois desta transfiguração, desta mudança de aparência, alguma coisa espetacular que aconteceu ante os olhos daqueles três discípulos, aparecem na cena Moisés e Elias conversando com Jesus. Os três conversavam. Os discípulos reconheceram que aquelas duas pessoas que estavam conversando com Jesus eram Moisés e Elias. O texto não nos diz exatamente como Pedro, Tiago e João reconheceram que Jesus estava conversando com Moisés e Elias, mas nós supomos que o teor da conversa, a maneira como um se dirigia ao outro, fez os discípulos concluírem, tratarem-se os visitantes ali de Moisés e Elias. E aí, meus irmãos, o teor da conversa entre Jesus, Moisés e Elias, segundo Lucas, era a partida ou o êxodo de Jesus que estava para acontecer em Jerusalém. Então, qual era o teor da conversa entre Jesus, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Segundo Lucas, concluímos nós, era a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, o êxodo de Jesus. O êxodo provavelmente é uma referência ao êxodo lá do Antigo Testamento, aquele que é apenas uma figura da verdadeira libertação que é conquistada somente por Jesus Cristo. Esse era o teor. Moisés, Elias e Jesus conversavam sobre a morte de cruz, sobre o Cordeiro de Deus sendo imolado para conquistar a liberdade do povo de Deus. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Deve ter sido um refrigério maravilhoso para Jesus conversar com mentes esclarecidas, não é? Porque Jesus estava a todo instante lidando com pessoas de mentalidade muito embotada, que demoravam, por sua dureza de coração, a compreender a mensagem de Jesus. Há uma semana atrás, Pedro havia confessado que Jesus é o Cristo, para logo em seguida repreender a Jesus, dizendo que ele não poderia sofrer aquelas coisas e morrer em Jerusalém. Então você pode entender comigo como deve ter sido um refrigério maravilhoso para Jesus conversar com quem entendia a sua missão, não é? E aí, de repente, exatamente nesse cenário, nós temos a sugestão de Pedro. A sugestão de Pedro é no sentido de que ele fizesse 3 tendas. Uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. E aí, esta sugestão de Pedro, ela é, digamos, alvo de críticas e alvo também de defesas dos estudiosos. Em defesa da sugestão de Pedro, os estudiosos dizem que Pedro, de todo modo, sugeriu aquilo a Jesus. Ele não toma a iniciativa sem uma sugestão, sem submeter o caso à apreciação de Jesus. Os estudiosos dizem em favor de Pedro também que ele foi bastante assim consciencioso, no sentido de que ele não quer fazer tenda para si, ele não quer fazer tenda para os seus 2 co-discípulos ali. As tendas são para as pessoas ilustres do momento, Jesus, Moisés e Elias, mas também contra a sugestão de Pedro, nós temos muito o que dizer também, não é? E talvez a melhor palavra seja a dos evangelhos Marcos e Lucas, que dizem que Pedro disse essas coisas sem entender. Sabe quando você está muito atônito, muito perplexo, e você diz alguma coisa que não faz muito sentido, que não tem muita lógica, não se encaixa no contexto, não é? Você está meio que fora da realidade, tomado de tanto espanto, acaba dizendo alguma coisa porque não tem nada a dizer. Pois bem, Pedro não entendia aquilo que estava dizendo. E na melhor das hipóteses, porque na pior das hipóteses, Pedro ainda pode estar mantendo aquela ideia de uma semana atrás, no sentido de poupar Jesus de caminhar a Jerusalém e lá sofrer a morte de cruz. Então
provavelmente aquilo está nessa mesma linha de falta de compreensão em relação à missão de Jesus. Então, a ideia de fazer 3 tendas significa: Senhor, está vendo aí? Tu não precisa sofrer coisa nenhuma, tu és o Messias, Jesus é o Messias, então tu és o Filho de Deus, então vamos ficar por aqui mesmo, eu estou vendo a sua glória, não tem mais que falar em sofrimentos e em cruz em Jerusalém. Pois é, mas de repente a sugestão de Pedro não merece nenhuma consideração, nenhuma resposta, e Pedro é simplesmente interrompido. O versículo 5 diz que falava ele ainda, e aí sim apareceu na cena uma nuvem luminosa. A nuvem é simbólica da manifestação da presença de Deus, de alguma forma de teofania. Por exemplo, uma nuvem encheu o tabernáculo construído por Moisés. Isso está em Êxodo capítulo 40. Em 1 de Reis capítulo 8, nós temos uma outra nuvem enchendo o templo construído por Salomão. Lá durante a peregrinação de Israel no deserto, a nuvem estava sempre sobre o tabernáculo, e era a nuvem que dizia o momento do acampamento desfazer-se para continuar a marcha, ou o momento de novamente parar para acampar naquele lugar. Isso é um texto que está em Números capítulo 9. Então, vocês percebem isso. A nuvem é sempre um símbolo de presença de Deus. E aí então, o versículo 5 diz que Pedro ainda dá essa sugestão, meio estapafúrdia aqui, meio fora do lugar, e a nuvem luminosa os envolveu, e então veio uma voz da nuvem dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse dito já tinha sido falado pelo Pai no episódio do batismo de Jesus, e lá no batismo de Jesus, Jesus já tinha ouvido da parte do seu Pai: tu és o meu Filho amado. E João Batista também já tinha ouvido essas mesmíssimas palavras do Pai: este é o meu Filho amado. Lá no batismo, o Pai falou para João Batista e para Jesus, mas aqui, novamente, no Monte da Transfiguração, essas mesmas palavras são ditas, e desta vez são ouvidas por mais 3 discípulos, por Pedro, Tiago e João, e ainda acrescida de uma ordem. A ordem está no final do versículo 5: a ele ouvi. E esse a ele ouvi faz uma referência a um profeta que foi prometido por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 e 19. Lá, Moisés diz que Deus iria suscitar um profeta do meio do seu povo, que ele falaria as palavras de Deus, que o juízo estaria definido pela observância ou rejeição das palavras que ele diria em nome de Deus, e que ele deveria ser ouvido. Então veja que nós temos aqui como se o Pai dissesse: sabe aquele profeta a respeito de quem Moisés disse em Deuteronômio 18 que eu enviaria? Esse profeta é ninguém menor que o meu filho, o meu amado. E Lucas ainda acrescenta: o meu eleito, o meu filho, o meu amado, o meu eleito. E você deve ouvi-lo. A cena toda é aterradora. Versículo 6 diz que os discípulos caem de bruços no chão, são tomados de grande medo, e de repente eles estão com o rosto em terra, eu imagino, e Jesus os toca novamente. Jesus os toca novamente e diz para eles, erguei-vos e não temais. Meus irmãos, quando essas palavras são ditas assim, a título de um consolo vazio, elas podem significar coisa alguma, mas quando elas são ditas por Jesus, então
como elas são dignas de nossa confiança. E naquele momento, os discípulos levantaram os olhos e agora a cena estava normal e somente Jesus estava ali frente a eles. Você pode ver que Jesus vai conversar com mentes mais esclarecidas, mas a sua missão ainda não está completa. O que ele precisa fazer? Voltar para Pedro, Tiago e João. Vocês estão entendendo, sim? Bom, e aí eles começaram a descer o monte, no versículo 9. Jesus advertiu que não era para dizer a respeito daquilo que eles viram a ninguém. Essa tradução, a ninguém conteis a visão, tem dado uma ideia equivocada a algumas pessoas, não é? Dizendo que aquilo não aconteceu de verdade, aquilo foi apenas uma espécie de revelação, embora objetiva, concedida à mente de Pedro, Tiago e João. Mas esta mesma expressão aqui pode ser traduzida assim: a ninguém conteis aquilo que vocês viram, aquilo que vocês acabaram de ver, aquilo que vocês acabaram de testemunhar. Agora, quando é que se poderia dizer essa experiência? Só a partir da ressurreição. Você pode ver isso no versículo 9, e então no versículo 10, os discípulos aproveitam e fazem a seguinte pergunta: os escribas dizem que Elias deveria vir primeiro, antes do Messias, e somente depois da vinda de Elias é que o Messias, sim, viria agora. E aí? O que está em jogo aqui? Notem, meus irmãos, há uma semana atrás, Pedro tinha confessado que Jesus é o Messias, não é? Mas agora a cena e a aparição de Elias no Monte da Transfiguração levantou uma dúvida. Qual é a dúvida? Jesus, os escribas dizem que Elias tem que vir antes da vinda do Messias. Se isto é verdade, Elias não veio. Tu és o Messias mesmo. Então, vocês estão entendendo o que está por detrás dessa pergunta? O que Jesus responde? Sim, Jesus responde: é verdade, os escribas têm razão. Onde reside a razão dos escribas? Antes do Messias, Elias tem que vir para preparar o caminho para o Senhor. Mas Jesus diz assim: a discordância com os escribas está nesse ponto. Elias já veio. E quando Elias veio, esses mesmos escribas que conhecem a lei não o reconheceram. Então, os seus discípulos perceberam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Deu para entender o texto, mais ou menos, né? Vamos lá. Meus irmãos, são tantas perguntas sem respostas a partir desse texto. Eu vou só colocar algumas aqui para vocês. Primeiro, por que apenas 3 dos discípulos de Jesus? Por que não os 12? O texto não nos diz. A gente pode sugerir muitas coisas, mas ter certeza a respeito de nenhuma das propostas. E dentre os 12, por que os 3 foram Pedro, Tiago e João? Por que Pedro, Tiago e João? O texto também não nos diz. Por que o encontro de Jesus aconteceu com Moisés e com Elias? Por que esse encontro não aconteceu com Abraão? Por que esse encontro não aconteceu com Samuel? Por que Moisés e por que Elias? Bom, há uma sugestão. A sugestão é que Moisés e Elias representam todo o Antigo Testamento, toda a antiga dispensação, a lei e os profetas. E com esta cena, Jesus estaria dizendo que a lei e os profetas apontam para Ele. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que disseram a lei e os profetas. Mas esta é só mais uma sugestão, porque o texto não nos diz exatamente por que esse encontro aconteceu com Moisés e com
Elias, mas uma dúvida está no fato de que nós não sabemos exatamente o que se passava na mente de Pedro, quando Pedro propôs uma coisa meio fora de propósito, né? De fazer 3 tendas. Afinal de contas, como é que aconteceu ali? Elias e Moisés desceram ao alto monte, ao monte da transfiguração, ou Jesus foi ao céu e foi mostrado assim como que por meio de uma festa, de uma janela, uma cena celestial para Pedro, Tiago e João? Afinal de contas, Moisés e Elias desceram ou Jesus foi? Eles vieram à terra ou Jesus foi ao céu? Bom, eu sugeriria que, como Jesus é que foi transfigurado, eu sugeriria que Jesus foi ao céu e que aos discípulos foi revelada uma cena, foi deixado que vissem uma cena do encontro de Jesus em sua glória prefigurada com Elias e Moisés. Mas vocês podem perceber muitas dúvidas, não é? Muitas dúvidas ficamos a partir da leitura. Para mim, o que importa são as certezas. E quais são as certezas que eu acredito podemos colher a partir da cena do Monte da Transfiguração? Me acompanhem, por favor. Em primeiro lugar, eu insisto que a Transfiguração foi um evento histórico e literal. Eu insisto que esta não foi apenas uma visão, uma espécie de revelação, como as visões que João recebeu para o seu livro de Apocalipse. Sabe aquelas visões de João? Ele viu aquelas coisas foram reveladas por Deus a João, aquelas coisas não aconteceram em um momento histórico, apenas João, por meio de uma revelação, as viu e registrou no seu livro. Eu digo para os meus irmãos que o que acontece aqui não se equipara àquilo que João viveu e experimentou nas suas visões do livro de Apocalipse. Eu estou insistindo que o Monte da Transfiguração é a cena de um relato literal. Eles viram um encontro real entre Jesus, Moisés e Elias. E mais uma vez, lembrando aos meus irmãos que também não sabemos como os discípulos ficaram conhecendo que os visitantes eram Moisés e Elias, mas sim, eu estou insistindo no fato de que no alto monte, no Monte da Transfiguração, aconteceu um evento histórico, um evento literal, né? A ideia de que os discípulos foi dada apenas uma visão, eu insisto nisso também, não corresponde à melhor interpretação do texto da passagem, porque você pode ver que Jesus foi transfigurado diante deles, e houve um diálogo inteligível, os discípulos souberam a respeito do que Jesus conversou com Moisés e Elias, né? A cena inteira foi aterradora. O texto diz que veio uma nuvem sobre os discípulos, que uma voz foi ouvida, não é? Pelos discípulos, a voz audível do Pai. Então, nós ficamos com aquela ideia de que, de fato, aconteceu um encontro real, um encontro literal no Monte da Transfiguração, embora a dúvida permaneça se Moisés e Elias desceram a Jesus ou se Jesus subiu a Moisés e Elias. Quero saber se vocês estão me acompanhando até aqui. Em segundo lugar, eu também posso colher, segundo penso com certeza, o fato de que a transfiguração revela que os santos que partiram
estão na presença de Cristo agora. Eles estão na presença de Cristo agora. Eles gozam da presença de Cristo agora de um modo como nós não temos esta presença. Eles têm uma intimidade com Jesus, uma comunhão com Jesus, uma proximidade com Jesus que nós que vemos a Cristo apenas pela fé, ainda não temos. É verdade, a fé que nós temos é suficiente para nos encher de gozo. E a fé que nós temos nos dá uma visão real, embora seja apenas uma visão da fé. Mas aqueles que partiram, esta cena me revela, eles estão na presença de Jesus e mais, eles estão em plena posse de suas faculdades. Eles se reconhecem, eles são pessoas reais, eles não se tornaram uma coisa. Eles não se tornaram uma substância etérea, nem estão dormindo. Eles são pessoas reais que mantêm a sua personalidade original. E eles são reconhecidos exatamente nesse estado. Você pode perceber, Jesus estava sabendo que falava com Elias. Elias sabia que era Elias. Elias sabia que estava com Moisés. Moisés sabia que era Moisés e que estava com Elias. Os dois sabiam que estavam na presença de Jesus. Então, quero que vocês entendam aqui, meus irmãos, que nós estamos diante de uma cena que parece nos ensinar, como creio que esse é o caso, de que quando nós partimos para estar com Cristo. Paulo disse aos Filipenses, o que é incomparavelmente melhor. Agora você imagina que essas palavras do apóstolo Paulo só fazem sentido se nós deixarmos esta vida de ver Jesus pela fé para estar com Jesus e vê-lo face a face for uma realidade. Porque não faria sentido nós vermos Jesus pela fé e partirmos para uma cena de inconsciência coletiva, para uma perda de todas as faculdades mentais, ou para um sono da alma. Não faria sentido dizer que que morrer é partir e estar com Cristo, se isto significasse na prática uma perda, porque é verdade, a nossa visão do Cristo pela fé é completamente parcial e imperfeita. Nós ainda não vemos o Senhor como Ele é. Entretanto, nós o vemos pela fé e nós caminhamos com Ele pela fé. Ele nos chama para a sua comunhão. Por meio do seu Espírito nós temos comunhão com Ele. Mas você imagina que morrer é perder isto para o nada. É partir para o nada, é partir para não ter consciência de quem você é, da presença de Cristo, do que Cristo fez por você. Eu não sei se isso pode ser chamado de coisa incomparavelmente melhor. Vocês estão entendendo, Senhor? Então o que esta cena está me mostrando? Esta cena está me mostrando que os santos que partem para estar com o Senhor. E para que não tenha a menor dúvida a respeito disso, nós temos duas situações diferentes em Moisés e em Elias. Lembra aos meus irmãos. Segundo Deuteronômio, capítulo 34, Moisés morreu nas campinas de Moabe, depois de enxergar a terra no cimo do Pisga, no Monte Nebo. Vocês estão lembrados disso? E o texto de Moisés, Deuteronômio 34, diz, claro, né, que esta cena, esta parte do relato deve ter sido escrita por Josué. Mas lá em Deuteronômio 34, nos diz ali que Moisés morreu e o Senhor, olhe para mim, o sepultou. O corpo de Moisés foi sepultado pelo Senhor. Há um livro apócrifo chamado Ascensão de Moisés, que diz que o corpo de Moisés foi objeto de uma disputa entre o diabo e o arcanjo Miguel. Alguns estudiosos acreditam que esse livro foi escrito ali no período
da vida do Senhor Jesus. É um livro bastante tardio. Esta mesma informação está em Judas, versículo 9. Diz ali, em Judas, versículo 9, que o arcanjo Miguel disputou o corpo de Moisés com o diabo. E disse: o Senhor te repreenda. O diabo queria o corpo de Moisés. Eu já ouvi tanta história completamente sem sentido para tentar explicar isso, que eu não perderia tempo de reportar para os meus irmãos nenhuma delas. O que Satanás queria com o corpo de Moisés? Talvez a melhor hipótese seja de que Satanás queria fazer uma romaria. Imaginemos, né? Como o corpo de Moisés tinha um potencial para fazer-se uma romaria, alguma coisa nesse sentido. Mas não sei. Bom, o fato é que essa deve ter sido uma tradição oral muito bem fundamentada, tanto que recebe a chancela de um escritor canônico que está em Judas. A informação está em Judas, versículo 9. Vocês estão me ouvindo ainda, sim ou não? O fato é, Moisés morreu. E Elias? Não, Elias não morreu. E aí nós voltamos para 2 de Reis, capítulo 2, versículo 11, porque lá se nos diz que Elias foi tomado em um redemoinho. Elias foi trasladado para Deus sem passar pela experiência da morte. Vocês estão percebendo que nós temos duas experiências distintas, dois fatos distintos? E eu estou lembrando este fato para os meus irmãos somente para dizer uma única coisa: não importa se com corpo ou sem corpo, aqueles que partem deste mundo, com morte ou sem morte, partem para estar com o Senhor e para vê-lo como Ele é, e para contemplar a sua glória de uma maneira como nós não podemos fazê-lo na vida cristã, na vida de fé. Dá para perceber isso, meus irmãos, sim ou não? Em terceiro lugar, eu preciso acrescentar também que a transfiguração foi um evento histórico inesquecível, aterrador, e inesquecível porque aterrador. Vocês podem imaginar o poder da cena, o poder de haver testemunhado aquele fato. O Senhor se transfigurou diante dos discípulos, o seu rosto brilhou como o sol, as suas vestes resplandeceram brancas, e de repente nós temos ali a presença de seres de pessoas que já estão com Deus. E depois nós temos a nuvem espessa, que envolveu os participantes do cenário. E depois nós temos a voz audível do Pai. E vocês percebem que os detalhes são feitos de tal maneira para que nada fosse esquecido. Aquela cena precisava estar na memória de Pedro, Tiago e João. E de fato a cena não foi esquecida. E a cena não foi esquecida porque aqueles discípulos careciam ser fortalecidos, sobretudo fortalecidos ante os anúncios recentes a respeito da morte, dos sofrimentos e da ressurreição de Jesus, que aconteceria em breve em Jerusalém. Então, a cena foi um evento histórico que nos diz que os santos que partem para estar com o Senhor Jesus. E, além disso, a cena foi inesquecível porque aterradora, e elas tinham esta função de fortalecer aqueles homens para tudo aquilo que eles haveriam de ver pela frente. Porque se é fácil para nós cristãos hoje entender a missão do Messias e saber que o Messias prometido
o homem escolhido por Deus, o enviado de Deus, o ungido do Senhor, viria e morreria numa cruz romana como um malfeitor. Se você pode entender isto hoje, para Pedro, Tiago, João e os seus colegas de discipulado, isso não era uma ideia muito fácil. Vocês estão entendendo isso, senhor? E por fim, eu também preciso acrescentar que o centro da cena não foram Elias nem Moisés, tampouco Pedro, Tiago e João. Bom, isso o próprio Pedro já revela, na medida em que propõe a feitura de apenas 3 tendas, não é? Mas a cena inteira mostra que o centro é a pessoa de Jesus Cristo. Quem foi transfigurado diante deles? Jesus. Quem apareceu diante deles com o rosto brilhando como o sol? Jesus. Quem apareceu com vestes translúcidas, brancas, como nenhum lavandeiro deste mundo poderia fazer? Quem apareceu foi Jesus. A nuvem veio por causa de Jesus e a voz do Pai disse: este é o meu filho amado, é o objeto do meu prazer. E você que é cristão, e eu que sou cristão, nós deveríamos nos regozijar no fato de que Deus ama o Filho. Sabe por que isso é importante para nós? O fato de que Deus se compraz no Filho, ama o Filho, que o objeto do seu amor é o Filho, o seu eleito, o seu unigênito, porque tudo Deus nos dá por meio do Filho. Deus nos ama porque ama o Filho. Deus nos abençoa porque ama o Filho. Deus não tem bênçãos a parte do amor que Ele tem pelo Filho dele. E quando nós ouvimos que Deus, o Pai, ama o Filho, isso deve ser fonte do grande regozijo de todos nós cristãos. Quem é o centro da transfiguração? É Jesus Cristo. João pode ter pensado na transfiguração quando mais de 50 anos depois escreveu o seu Evangelho e disse em João capítulo 1, versículo 14: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É possível. Agora, certamente, Pedro, quando escreveu a sua carta, vá comigo, em 2 de Pedro, mais de 30 anos depois, disse o que era importante da cena. O que Pedro disse, se lembrando do Monte da Transfiguração, em 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Essa carta foi escrita mais de 30 anos depois, eu repito, e Pedro disse o seguinte: porque nós, versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de quê? Testemunhas oculares da sua o quê? Da sua majestade. Qual é o centro da transfiguração? A revelação da majestade de Jesus Cristo. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha como Pedro está, a cena foi inesquecível. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, de tudo aquilo que Pedro pôde escrever, de tudo aquilo que
pode escrever quando, em suas reminiscências da sua experiência no Monte da Transfiguração, foi: no Monte da Transfiguração nós olhamos, enxergamos a majestade de Jesus. E essa majestade não está sendo transmitida por meio de alguma fábula. Hoje, meus irmãos, praticamente nas academias não se discute mais a historicidade de Jesus. Hoje, quem disser numa academia que Jesus não existiu, vai ser provavelmente considerado um tolo. Não há mais qualquer discussão a respeito disso. Hoje, o que se discute nas academias é a divindade de Jesus. Esse é o ponto da discussão no ambiente acadêmico, no ambiente acadêmico ateu, digamos assim, não é? Incrédulo. Então, essa é a grande discussão, é a divindade de Jesus. E acredita-se a partir daí que a divindade de Jesus foi um mito criado pela igreja primitiva. E a partir daí esse mito foi ganhando forma e força e se espalhou no Império Romano. Pedro está dizendo assim: não foi. Eu vi a sua majestade. Eu não estou falando com base no mito. Eu não estou transmitindo fábula. Eu vi no Monte da Transfiguração a majestade de Jesus Cristo. A Ele seja a glória, meus irmãos, e a Ele sejam os louvores. Todos os séculos, na vida da igreja que hoje milita, e por toda a eternidade. Falemos com Deus. Pai de amor, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela reunião do teu povo. Nós ainda te suplicamos e o faremos persistentemente, que tu preserves o teu povo para nos reunirmos com todos para o louvor da tua glória. Nós ainda queremos todo o teu povo reunido, Senhor, a fim de que a tua igreja te preste culto, o culto que te é devido. Muito obrigado, porque sim, o Senhor já concedeu a coragem, já concedeu a oportunidade, já concedeu a confiança necessária para muitos do teu povo, a fim de que voltemos a nos reunir. Esta mesma confiança no Senhor, esta mesma firmeza, eu te peço que tu concedas a todos da tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, fiquemos de pé e vamos confessar a fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Todos juntos comigo e no meu compasso. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém? Amém? Senhor, graças te damos por esta manhã mais uma vez. E suplicamos de ti a bênção e a graça sobre todo o teu povo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam sobre esta igreja e bem assim sobre todo
o Israel de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém.